Olá pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser dessa caminha, tá? Da caminha e do travesseirinho aqui, tá bom? Que vai junto com a modelagem da cama, tá? Então vamos lá. A modelagem da cama, ela vai assim, tá? Dividida ao meio, né? Então vocês vão posicionar na dobra do tecido e vão estar cortando 2 vezes, tá bom? A minha aqui, esse tecido estampado é o gorgurinho e o outro aqui, esse liso, é o Oxford, tá bom? Mas vocês podem estar escolhendo qualquer tecido aí, mas tem que ser tecido plano, tá bom? Não dá pra ser malha ou algum tecido que estica, tá? Então vocês vão cortar 2 vezes, né? Na opção de vocês aí do tecido. Aqui, o molde aqui do travesseirinho, eu cortei no tricoline, tá? 2 vezes, né? Aqui, ó, 2 vezes. E a gente vai cortar também, a gente vai cortar aqui 2 tiras de 5 centímetros, tá? Eu usei aqui o comprimento total do tecido, mas a gente vai precisar de 8 tiras, tá? Na verdade, o cordãozinho, né? Que seria esse cordão aqui, pra amarrar. A gente vai precisar de 8 cordãozinho de 25 centímetros cada, tá bom? Pra gente poder colocar nesses cantinhos aqui que a gente vai amarrar, tá? Então, a gente vai começar pelo cordão, né? A gente vai dobrar aqui, né? Como se fosse um viés, fechar o meio. E a gente vai passar uma costura fechando, né? Tudo. E depois a gente vai dividir essa tira aqui em 8 tiras de 25 centímetros, tá certo? E a gente vai precisar também aqui da fibra siliconada para poder estar enchendo a caminha, tá? Ou se vocês preferirem, pode usar também o floco de espuma. Mas eu tinha aqui, eu vou colocar a fibra siliconada. Vamos começar então pelos cordãozinhos. Então aqui eu fiz os cordões dessa forma aqui e dividi em 8, né? 8 cordões de 25 centímetros cada, certo? Agora a gente vai posicionar em cada canto da caminha, né? Nos 4 cantos, aliás, nos 8 cantos, a gente vai posicionar um cordãozinho desse, tá bom? Dessa forma aqui, tá? Aí, a gente tem que deixar uma margem de costura, porque a gente vai fechar, né? Então, a gente coloca um pouquinho mais pra baixo aqui, pra ter espaço pra passar a costura, tá bom? Então, vai ser um em cada cantinho, tá? E elas ficaram assim, tá? Uma em cada cantinho. Agora, a gente vai vir com o outro tecido aqui por cima. E pra isso, elas têm que ficar viradinha pra dentro desse jeito aqui, tá? Então, a gente vai posicionar o nosso outro tecido aqui por cima, desse jeito aqui, tá? E agora, a gente vai começar a fechar. A gente vai deixar um lado aqui aberto, tá? E vai começar a fechar aqui da lateral. Vai dar a volta toda e quando chegar aqui, a gente para de novo, tá bom? E aí, a gente vai virar ela pro direito. Pronto, já fechei. Olha, pessoal, nesses cantinhos aqui, ó, a gente vai dar um piquezinho com a tesoura, tá? Pra ficar mais bonitinho aqui o cantinho quando a gente desvirar. E eu também tirei as pontinhas aqui, tá? Pra não ficar com um acúmulo de tecido. Então, agora vamos virar. Pronto. Agora, a gente vai passar um pesponto, tá? Lembrando que aqui tá aberto ainda, né? A gente vai passar um pesponto lá em tudo onde a gente já fechou, tá bom? Voltei aqui pra dar uma dica. Antes de vocês começarem a fazer o pesponto, nessa parte onde tá aberta ainda, vocês já façam uma dobra aqui, tá? Façam uma dobra aqui pra já ficar como se tivesse fechado já. Eu tô gravando aqui segurando o celular, tá difícil. Olha, é só dobrar aqui pra dentro, ó.
pra ficar o cantinho bem quadradinho, tá? Dobra aqui pra dentro, né? E passa a costurinha aqui, pra hora que a gente for fechar aqui, não dá diferença, tá? Olha. Tá? Faz isso, deixa ele fechadinho assim, já com a barrinha virada. Aí, a hora que a gente passar a costura aqui, quando a gente for fazer aqui em cima, quando a gente for fazer aqui, não ficar com diferença, tá bom? Pronto, já passei a costura em toda a volta. E acho que agora dá pra entender melhor o que eu tentei explicar, ó. Ele ficou dobradinho pra dentro, tá vendo? Ó, dos dois lados. Olha. Assim, tá? Ó. Pra hora que a gente for passar a costura, não ficar com diferença aqui no cantinho, não ficar com defeito, certo? O que que a gente vai fazer agora? Nesses 3 lados lá, a gente vai marcar bem onde tá o cantinho aqui, ó, vai achar os 2 cantinhos, tá? A gente vai passar uma costura, tá bom? Só que a gente vai deixar aqui no meio sem costura, uma abertura de uns 12 centímetros mais ou menos, tá? A gente vai fazer isso nesses 3 lados, tá? Aqui não, só lá, tá? Vamos passar uma costura, deixando aqui, ó, 12 centímetros aberto de cada lado, tá? Que é onde a gente vai colocar o enchimento. Então, eu marquei aqui, tá? Olha, os 3 lados somente. Então, vocês vão deixar uma abertura aqui no meio, né? Isso nos 3 lados, tá? Uma abertura que seja suficiente para vocês poderem colocar o enchimento, tá? Eu vou deixar uma abertura com mais ou menos 10 centímetros, tá? 10, 12 centímetros, tá bom? Então, agora, por essa parte aberta, a gente vai colocar o nosso enchimento. E pelas entradas aqui, a gente vai começar a espalhar ele nas almofadas, tá bom? A gente vai colocando por aqui, né? E arrumando, tá? Pronto, já enchi as laterais, ficaram assim, tá? Agora a gente vai passar uma costura, né? Pra tá fechando esses buraquinhos que a gente deixou. E em seguida vamos encher aqui o meio. Pronto, pessoal, já enchi o meio da caminha. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai passar uma costura aqui, né, pra fechar também essa almofada. Então, vamos passar uma costura fechando aqui, tá bom? Aí, a gente também vai fechar um pouquinho de cada lado aqui, deixando uma abertura, né, pra gente poder encher essa parte, tá? Mas pra facilitar na hora de fechar, então, a gente já vai fechar um pedacinho de cada lado, tá bom? E deixando um espaço aqui só pra colocar o enchimento, tá? Pronto, pessoal, passei a costura, né? Passei a costura, fechei aqui os cantinhos pra ficar mais fácil, ó. Coloquei o enchimento, agora é só fechar esse buraquinho aqui, tá bom? E pra gente fazer o travesseirinho, a gente vai fechar, né, a volta, deixando uma abertura aqui também, pra poder colocar o enchimento, tá? Pronto, pessoal, e a nossa caminha ficou assim, tá? Fechei aqui o ossinho, né? Fechei aqui a parte de baixo, tá bom? E ela ficou assim, tá? Essa aqui é o tamanho 1, tá bom? E depois de pronta, aqui no fundo ela vai ter 28 por 28, tá? É a menorzinha, tá bom? Muito prática de fazer, né? Olha, pessoal, o molde do osso, ele vai num tamanho só, tá? As caminhas, elas têm 4 tamanhos diferentes. Mas o molde do osso vai apenas um, para ser usado nas 4 camas, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é para usar nas caminhas menores, a caminha 1 e 2, vocês dobrarem aqui, ó, do jeito que eu fiz, tá? Eu tirei 4 centímetros aqui, tá? Para ele poder ficar menorzinho assim, para não ficar muito grande na cama, tá bom? Então, na caminha 1 e 2, vocês podem dobrar aqui, para diminuir um pouquinho o tamanho do osso, tá bom? Desse travesseirinho, né? Para ele não ficar muito grande lá na caminha. E o tamanho 3 e 4 pode fazer no tamanho normal do molde, tá bom?
Então, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para entender direitinho. Tá certo? Até o próximo vídeo.